Estamos na série Discipulado e hoje nós vamos abordar o tema como ser discípulo. Como eu devo agir, viver, ter intenções no meu coração para viver essa vida de discipulado. Relembrando um pouco, 2 semanas atrás nós falamos a motivação para isso. Por que importa viver nessa terra como um discípulo do Senhor Jesus e expressando essa relação de discipulado no contexto da igreja, entre as relações que nós temos como igreja. Falamos que importa ser discípulos, por que ser discípulo? Para que nós venhamos permanecer no caminho da salvação, permanecer firmes na palavra de Deus, não nos desviarmos daquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Falamos um segundo por que ser discípulo, porque por meio do discipulado nós crescemos e amadurecemos em uma medida muito maior, muito mais eficaz, muito mais rápida. Há um crescimento de Deus nas nossas vidas quando nós caminhamos em discipulado. Em terceiro lugar, nós falamos que precisamos de discipulado para ter modelo, para que pessoas, estruturas, a própria igreja e os relacionamentos que nós temos como igreja sirvam de modelo, de inspiração para as nossas vidas, para construir o casamento, para viver o trabalho, para desenvolver o nosso chamado em Deus. A palavra de Deus tem padrões, tem modelos de bênção para todas as áreas das nossas vidas, e esses modelos são muito melhor vividos dentro do contexto das relações de discipulado. E também falamos que quando decidimos entregar as nossas vidas para o Senhor Jesus, cumprir toda a sua vontade, viver tudo que Ele tem preparado para nós, de fato nós encontramos o sentido para a vida, nós encontramos uma vida verdadeira, que não pode ser vivida de outra forma, a não ser dentro dos caminhos do Senhor. Então, existem muitas formas que eu posso optar viver a minha vida, mas o Senhor Jesus diz, quando você decide viver a tua vida comigo, por minha causa, com a minha palavra, você vai encontrar a verdadeira vida. Semana passada, nós falamos um segundo aspecto dessa série de discipulado. Nós falamos sobre o que é ser discípulo. Antes ainda de dizer o como na prática do nosso dia a dia, nós falamos semana passada o que é ser um discípulo. Em primeiro lugar, nós abordamos de que ser discípulo é ser parte de uma família espiritual, ser adotado no reino de Deus como parte de uma família espiritual, ser filho de uma família que está me gerando, me abraçando, me conduzindo para a maturidade em Deus na minha vida. Por isso que tem muitos lugares que expressam e pregam a palavra de Deus, mas nós não crescemos tudo o que temos para crescer em Deus se nós simplesmente visitarmos ambientes públicos em que a palavra de Deus é pregada. Deus nos chama a nós estarmos pertencendo a uma família espiritual. Isso é ser discípulo, é ser parte, é pertencer, é ser adotado em um lugar que é a minha família que vai me levar a crescer em Deus. Segundo aspecto que falamos, o que é ser discípulo, na semana passada, nós falamos que discípulo é aquele que é um aprendiz, é uma pessoa que está aberta a aprender. Discípulo, na sua tradução original do termo grego que Jesus usava, por isso que Jesus era chamado de mestre, porque era o mestre com os seus discípulos, aqueles que estavam aprendendo com ele todas as coisas que importavam sobre Deus para viver a sua vida. Então, um discípulo é um aprendiz. Eu, como discípulo, preciso estar disposto a aprender a cada dia algo que Deus tem a acrescentar. Deus sempre tem coisa a acrescentar na tua vida e na minha vida, mas o nosso coração precisa estar aberto a aprender, a receber algo de Deus. Em terceiro lugar, nós falamos semana passada o que é ser discípulo. É ser comissionado. É abraçar uma missão que não é só minha, que não nasce comigo, mas uma missão muito maior de Deus, propósitos de Deus para essa terra, para a minha vida, para a minha cidade, para a minha família, para a igreja que eu faço parte. E eu sou então comissionado, ou seja, eu abraço como minha a missão maior que Deus tem dado nos lugares aonde Ele me colocou. Tudo isso faz parte de alguém que deseja ser discípulo. E hoje nós vamos falar como nós devemos praticar o discipulado nas nossas vidas. Isso é um assunto muito vasto, muito profundo. Espero que cause uma chama no teu coração, que te desperte a viver coisas novas com Deus, a caminhar com Jesus
de forma mais profunda a experimentar algo novo de Deus para a tua vida. Diz assim comigo: Deus sempre tem coisas novas para a minha vida. Deus sempre tem coisas novas para a tua vida. E hoje nós vamos falar então como ser um discípulo. Eu escolhi um texto da palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele chama os seus discípulos para perto dele, e esse texto explica o que significa Jesus ter chamado, como que se daria essa relação. Então vamos abrir Marcos capítulo 3, versículo 13 até o 15. Diz assim a palavra de Deus: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Veja, versículo 13, Jesus chama para ele algumas pessoas específicas que já haviam demonstrado um coração que gostariam de caminhar com Jesus. Essas pessoas dão uma resposta, vão ao encontro dele. No versículo 14, detalha isso, dizendo que Jesus fez isso para que os seus discípulos estivessem perto dele, estivessem com ele, caminhassem com ele, vivessem a vida compartilhada junto com ele. Em segundo lugar, ele pudesse preparar eles para os enviar a pregar, a anunciar o reino de Deus, a ser luz nessa terra, a ser sal neste mundo. E em terceiro lugar, no versículo 15, destinada essa relação de discipulado, a que cada um crescesse em autoridade espiritual nessa terra. Crescesse em conhecer os princípios de Deus, o reino de Deus, o mundo espiritual, e a partir disso fosse alguém que tivesse autoridade de estabelecer o reino de Deus e de destruir a obra das trevas. Esse é você e esse sou eu. Nós somos chamados por Jesus, nós somos chamados a andar junto, nós somos chamados a conhecer um ministério de Deus para as nossas vidas, a sermos enviados a propósito de Deus para nós, e nós somos chamados a crescer em autoridade e sermos usados por Deus para causar transformação, para destruir a obra das trevas, para estar estabelecendo os princípios de Deus em todas as esferas do nosso ser. Começando por dentro de nós, no nosso coração, no nosso temperamento, na nossa forma de ver a vida, indo além na tua casa, dentro da tua casa, na relação com os filhos, com os pais, com o cônjuge, indo além ainda no teu trabalho, naquilo que Deus te chamou para fazer, nas tuas características pessoais, e mais além ainda, se levantando como filho de Deus nessa terra, como parte do povo de Deus nessa terra, vivendo coisas grandes com Ele. Esse é o destino de Deus para todos nós. E nós vamos ver agora, em detalhes, como então acontece essa relação de discipulado dentro do corpo de Cristo. Vamos estar abordando esse texto, se você puder deixar marcadinho na tua Bíblia, e nós vamos estar indo em alguns outros textos bíblicos que vão nos ajudar a compreender então esse princípio. Primeiro lugar, para ser discípulo, o como caminhar em discipulado, primeira atitude que nós precisamos tomar é decidir corresponder ou não a um chamado de Deus para as nossas vidas. Você e eu temos liberdade de dizer sim ou de dizer não, ou de colocar assim em stand-by, na geladeira um pouquinho, ou ativar isso e acelerar, ou frear. Deus respeita a nossa liberdade, a nossa autonomia, mas a primeira premissa para que um discipulado aconteça, o primeiro meio que ele acontece, é quando nós dizemos sim para o chamado de Deus para nós. Vamos ver de novo, Marcos 3,13. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Perceba, Jesus não empurrou aqueles que ele quis. Jesus não levou aqueles que ele quis. Jesus não forçou aqueles que ele quis. O que Jesus fez? Jesus chamou aqueles que ele quis. Jesus te chama nesse momento da tua vida. O Senhor Jesus estabelece a pregação da palavra dele sobre a tua vida nesse momento da tua história. E cada vez que nós recebemos a palavra de Deus, isso é um chamado para as nossas vidas. Porém, é um chamado. Cabe a cada um de nós corresponder ou não a esse chamado. Veja, agora, em consequência disso, aqueles que ele chamou foram
ao encontro dele. Jesus chamou alguns para serem seus discípulos e eles foram ao encontro dele. E agora nós precisamos entender como que a caminhada cristã acontece. Eu gostaria que você pudesse entender hoje esse como ser discípulo, como se a nossa vida com Deus fosse parecida com o nosso crescimento como seres humanos. Como se no início nós somos gerados pela palavra de Deus, então nós nascemos para Deus e começamos a descobrir as coisas de Deus. A palavra de Deus fala, inclusive, que no início da nossa vida de fé, nós somos como crianças recém-nascidas, que ainda não entendem todas as coisas, têm muitas necessidades, ainda não conseguem compreender o mundo como deveriam e devem receber alimento sobre as suas vidas. Então, uma das funções da igreja, uma das funções do corpo de Cristo, uma das funções da célula que você participa, é gerar pessoas para Deus, fazer nascer filhos de Deus, fazer com que a palavra de Deus seja conhecida e pessoas sejam geradas. E a partir de um primeiro momento, então, a palavra de Deus vem, a graça de Deus vem, a atenção das pessoas vem, um ambiente de amor, um ambiente de comunhão, um ambiente de serviço vem ao encontro da vida de todas as pessoas e as pessoas são nutridas nas suas necessidades. Esse é um primeiro momento da nossa vida cristã, quando nós nascemos para Deus e começamos a ser alimentados de coisas que nós precisamos. Nesse momento, nós ainda não temos muito discernimento de todas as coisas, não entendemos muito bem como é que é caminhar com Deus, ainda estamos descobrindo o que é ser um filho de Deus e vamos crescendo e vamos amadurecendo. Mas deixa eu te dizer, chega um momento na tua caminhada, chega um momento na tua vida, como chegou um momento um dia na minha vida, em que nós agora entendemos um básico do projeto de Deus para nós. Entendemos Deus como Pai, entendemos os nossos pecados que precisam de perdão, entendemos as nossas fraquezas, entendemos tentações que acontecem, entendemos promessas de Deus para nós e, de certa forma, nós conseguimos agora nos manter vivos espiritualmente. É possível agora nós estarmos caminhando com Jesus sem que alguém precise, de fato, estar trazendo todo o alimento que precisamos. É possível, nós aprendemos a orar, nós aprendemos a ler a Bíblia, nós aprendemos agora a estabilizar a nossa vida com Deus. E esse é um momento crucial na caminhada cristã. Talvez você esteja vivendo esse momento hoje, porque esse momento pode ser vivido de forma rápida, ou nós podemos estacionar na nossa vida de fé e ficar anos dentro de uma porção do corpo de Cristo, dentro de uma igreja, dentro de uma célula, vivendo um momento de certa estagnação, em que eu recebi algo de Deus, eu conheço algo de Deus, mas eu não tomei ainda a decisão de corresponder a um chamado para a minha vida. E esse é o início do discipulado. Esse é o primeiro como ser discípulo. Quando nós somos levados a tomar uma posição de sair do nosso lugar e ir ao encontro de um chamado para nós. Como você vê na imagem que nós projetamos para essa palavra, o discipulado é comparado não a uma criança bebezinho, não a uma gestação, mas a uma criança que já consegue andar, que já consegue escolher caminhar ou não, ir ao encontro do seu pai ou não. Alguém que já tem uma autonomia para viver. E nesse momento, nós somos levados a uma decisão. Corresponder ao chamado de Deus para nós ou não corresponder ao chamado de Deus para nós. Para isso, deixa marcado em Marcos, vamos abrir juntos, Lucas capítulo 9, no versículo 57. Eu vou te mostrar como que existem características dentro de nós, que são, vamos dizer assim, valores que competem com essa escolha do discipulado. Jesus estava passando por um povoado e estava, como sempre, vivendo o projeto de Deus para a sua vida, indo em direção àquilo que Deus havia colocado no seu coração. E nesse caminho, algumas pessoas foram ao encontro de Jesus, na temática do discipulado, em querer se tornar um seguidor de Jesus. Veja comigo o versículo 57, Lucas 9, diz assim: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Primeiro lugar, às vezes a gente pensa que ser discípulo de Jesus, que seguir Jesus, é estar em alguns eventos, é participar de algumas agendas, de alguns dias, alguns locais, que eu sei que Jesus estará lá. Me parece que essa era a intenção desse homem que falou com Jesus. Jesus, aonde tu for, eu vou te seguir. Mais ou menos como um fã. Hoje em dia nós temos os fã-clubes. Então, eu não faço parte da vida daquela pessoa, mas aonde ela se estabelece, eu vou lá e assisto um pouquinho e eu começo a fazer parte. Jesus disse, eu não sou assim. Eu não tenho assim lugares agendados, eu não tenho lugares para ficar, lugares determinados, agendas específicas. Para me seguir, tem que querer, desejar que eu faça parte da tua vida, tem que ir onde for preciso, tem que estar onde for preciso, e mais do que isso, o futuro não é certo, o futuro não é escrito já. Nós não sabemos exatamente agendar e dizer, olha, vai acontecer isso, Jesus vai fazer aquilo, ele vai estar aqui amanhã, lá o ano que vem, naquele mês eu vou ter aquele evento que eu vou participar. Eu vejo que alguns cristãos entendem o discipulado assim, estar naquele domingo na igreja, naquele dia numa conferência, lá no outro dia num retiro na sua vida, num outro dia num treinamento e ponto final. Isso seria o discipulado. Jesus diz não. Não é isso. Discipulado não é estar vivendo em momentos específicos apenas, mas é algo para a vida inteira. Nós não sabemos se esse homem seguiu Jesus ou não, mas sabemos que isso está escrito para o nosso bem. Segundo lugar, versículo 59 diz assim, a outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Segundo lugar, aqui nós vemos uma pessoa que estava entendendo o discipulado como uma prioridade secundária às coisas da sua rotina de vida. Uma pessoa que estava entendendo o discipulado como algo que ficasse sempre em segundo plano às necessidades da sua vida pessoal. Provavelmente, este homem não tinha ainda perdido o seu pai. Provavelmente, ele apenas estava retratando uma tradição judaica de que precisava estar ali honrando, estar presente para que o dia que fosse necessário cumprisse a incumbência, então, de sepultar o seu pai. Eu vivi alguns anos em uma outra cidade, no Vale do Taquari, cidade de Lajeado, e lá eu consegui entender um pouco melhor esse versículo, porque as pessoas são extremamente preocupadas com como será a sua vida após a morte, como estará o seu túmulo, como será o plano de pagamento do seu cemitério, como que está lá capinado na volta daqueles que já morreram e ficam investindo tanto e gastando tanto, se preocupando tanto, deixando de fazer tantas outras coisas em função de tradições humanas que não levam à vida. Jesus está dizendo, discipulado requer que nós assumamos esse chamado como algo que está em primeiro lugar, como algo que é o primeiro nas nossas vidas. Em terceiro lugar, no versículo 61, ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que Jesus estava dizendo aqui não é que nós devemos abandonar a nossa família, não é que nós devemos rejeitar as pessoas, ele está dizendo assim, ou você diz sim ao chamado e começa a viver isso, e depois as outras coisas vão ser acrescentadas, ou você vai ficar arrumando desculpa e voltando atrás e deixando para depois, e depois, e depois, e depois, e depois, e o reino de Deus não vai acontecer. Ou você coloca a mão no arado e olha para frente, ou você não coloca a mão no arado. Ele está dizendo assim, aquele que coloca a mão no arado, aquele que quer ser um cristão, não pode começar e depois voltar e vai fazer uma coisinha, e depois começa de novo, e depois se desvia do caminho de novo, e depois coloca a mão no arado de novo, e sempre tem uma coisa e outra que se tornam prioridade. Mais ou menos isso está escrito na palavra de Deus como a importância de dizer sim a um chamado de Jesus em nossas vidas. Deus não quer jamais que nós venhamos desvalorizar a vida, nem a família, nem o trabalho, mas aqui nos revela uma questão do coração.
qual intenção eu tenho em buscar a Deus. Qual intenção eu tenho em estar seguindo Jesus? Que intenção você tem em estar dentro de uma igreja hoje que busca Jesus? Que intenção está no teu coração quando você vai até uma célula? O chamado de Deus deve estar pulsando dentro de ti para seguir Jesus e viver o que Ele tem para ti, independentemente do que aconteça ao teu redor. Nós precisamos dizer sim a um chamado do Senhor Jesus sobre nós. Você precisa entender o momento que o Senhor Jesus te chama e dizer sim para viver uma vida de discipulado. Pode ser que, assim como esses homens, hoje, no momento que você está vivendo, até hoje você ainda não disse esse sim. Pode ser que até hoje você tinha outras prioridades, pode ser que até hoje você estava com outras coisas no teu coração. Não tem problema nenhum nisso. Jesus jamais desprezou a história de ninguém. Mas para nós realmente vivermos algo poderoso e grande com Deus, precisamos entender o momento de dizer sim a esse chamado. Em segundo lugar, nós vemos então, voltando em Marcos capítulo 3, que Jesus, ele chama esses homens para estarem com ele. Veja, Marcos capítulo 3, versículo 14. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele. Então, em segundo lugar, quando nós correspondemos a um chamado, quando você e eu dizemos sim para a palavra de Deus nas nossas vidas, a segunda premissa para viver em discipulado é andar junto, é estar presente, é reorganizar as nossas vidas para participar do momento e do propósito de Deus que o Senhor te chamou para viver. Segundo lugar, se eu estou vivendo um chamado de Deus para a minha vida, eu preciso andar junto, eu preciso estar presente. Vemos que Jesus, ele compartilhou então a sua vida com aqueles homens que quiseram estar presentes na sua vida. Alguns homens encontravam Jesus só na sinagoga, outras pessoas encontravam Jesus nas festas da cidade, outras pessoas encontravam Jesus só quando precisavam de um milagre, mas os discípulos de Jesus quiseram andar com Jesus 24 horas por dia. Os discípulos de Jesus quiseram caminhar com Jesus. E quando a gente vê isso, nós vemos a importância de estar cultivando a presença de Deus nas nossas vidas em todos os lugares. E quando nós falamos de discipulado, como falamos semana passada e semana retrasada, estamos falando não apenas da minha relação com Deus, nas minhas orações, com a palavra de Deus, mas especialmente que o Senhor Jesus nos deixou o seu corpo. Se você olhar ao redor, aqui nós temos pessoas que pertencem ao corpo de Cristo. Hoje é um domingo, dia que tradicionalmente uma grande porção do corpo de Cristo se reúne nessa terra, em várias comunidades, em várias porções desse corpo. E como membros desse corpo, o Senhor Jesus nos chamou a nos relacionarmos uns com os outros. O Senhor Jesus coloca na tua vida pessoas mais maduras, pessoas mais experientes que são capazes de te ensinar algo de Deus, por meio da tua célula, por meio dos cultos, mas especialmente por meio de relações de vida, de estar junto. Pense comigo, quando são os momentos que Jesus mais ensina, mais pratica discipulado com os seus discípulos? Não era dentro da sinagoga, não era só no sábado, não era apenas em momentos, entre aspas, religiosos. Jesus compartilhava muito daquilo que era o chamado de Deus para os seus discípulos, dentro de casa, no barco, numa viagem, no meio da rua. Jesus fazia isso em momentos de lazer, visitando outras pessoas, dentro do trabalho, na vida cotidiana. Então nós precisamos entender que o discipulado ele acontece quando Deus coloca pessoas na tua vida que vão te abençoar, que vão ajudar a você ser gerado. E você agora começa a entender, não, só um pouquinho, eu não sou visitante numa igreja, eu não sou lá visitante numa célula, agora eu entendi o chamado de Deus para a minha vida e Deus colocou pessoas ao meu redor que vão me ajudar a crescer. E aí você vai começar a identificar
pessoas que são de confiança, pessoas que Deus coloca diante de ti para ajudar a que você cresça e amadureça, que se tornam discipuladores nas nossas vidas. Nós não temos muitos discipuladores na nossa caminhada, porque os discipuladores, eles precisam nos amar muito, porque eles vão dedicar parte da sua vida para nos abençoar. Discipuladores são homens e mulheres de Deus, que Deus abre portas e que eles dedicam tempo, orações, conselho, vida para ser compartilhada contigo. Normalmente está ligado a ser, no nosso modelo de igreja, o líder da célula, ou alguma pessoa mais madura da célula, que já está também preparada para nos ajudar. Mas entenda que o cristianismo precisa ser parte do nosso dia a dia. Tem que ter cristianismo em casa, na rua, no lazer, no barco, na viagem, em tudo aquilo que nós fizermos, com relações de andar junto, relações de discipulado com a nossa família espiritual. Não se trata apenas de uma irmandade. Não é apenas o fato de nós estarmos juntos como uma associação, como uma irmandade que se reúne, mas de nós entendermos que nesse lugar, onde nós estamos reunidos aqui hoje, infelizmente, devido à pandemia, são poucas porções que nós reunimos várias vezes por dia. Mas nesse lugar onde nós estamos reunidos, lá na cela onde nós estamos reunidos, existem pessoas que, sim, são como nossos irmãos no corpo de Cristo. Mas existem outras pessoas que Deus colocou na tua vida para te abençoar como pais espirituais, para te aconselhar, para nos dar direção, para interceder por nós, para estar vivendo a vida conosco, para estarmos herdando algo que essa pessoa já recebeu de Deus e que agora está de coração aberto, querendo compartilhar conosco. Isso é uma vida de discipulado. O Senhor te chama para viver discipulado. Discipulado para você fazer parte da igreja. Mas nós precisamos escolher andar junto. Agora um parênteses. Muitas igrejas, de forma errada, instituem esse princípio de discipulado como se fosse uma relação em que alguém é o chefe do outro. Ou que uma pessoa é escrava da outra, ou que alguém controla a vida do outro. Esse não é o padrão da palavra de Deus. Deixa aberto em Marcos, vamos abrir João capítulo 13, versículo 34. João 13, 34, o Senhor Jesus diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem-se uns aos outros. Então o Senhor Jesus está dizendo, uma relação sadia de discipulado é aquela que eu estou me entregando para entregar algo de Deus à vida da outra pessoa. É aquela que eu olho o meu discipulador e vejo que ele está não por interesses pessoais, não por questões de orgulho, mas dedicando a sua vida para fazer com que haja algo na minha vida também. E assim nós precisamos nos conectar, assim nós precisamos honrar, assim nós precisamos caminhar junto e nos inspirarmos. Lembra quando falamos que precisamos de modelo 2 semanas atrás? Nos inspirarmos em homens e mulheres de Deus, que Deus coloca no nosso convívio, para que sejam um modelo para nós. E quando falamos em modelo, falamos de pessoas que nos inspiram, e não pessoas que nós vamos ser uma cópia. Discipulado fala de filiação. Então, um filho não é alguém que não tem identidade, mas é alguém que carrega princípios da sua família dentro de si e vai desenvolver, então, a sua identidade, a sua vida nessa terra, a sua família. Entenda que discipulado, então, é quando nós temos esses vínculos, quando nós caminhamos junto, quando nós dizemos sim a um chamado, a um processo, a um caminho de sermos abençoados por Deus, por meio da vida de pessoas que Deus coloca diante de nós, pessoas que já têm uma caminhada um pouco mais longa com Jesus e que podem trazer coisas de Deus para nós. Eventualmente, não é uma mesma pessoa que vai uma vida inteira viver essa relação de discipulado conosco. Existem períodos, às vezes nós somos discipulados por um período por alguém, em outro período por outra pessoa, mas entenda que nós somos levados por Deus a dizer sim ao chamado e entender que Deus tem colocado naquele momento das nossas vidas pessoas específicas para nos fazer crescer nele. Isso são relações de discipulado. Da mesma forma, não apenas como igreja,
Você que é pai, que é mãe, deve se sentir causando discipulado na vida dos teus filhos. Da mesma forma, não apenas nas relações formais como igreja, você que é o único cristão no teu ambiente de trabalho, deve se sentir com a responsabilidade de compartilhar algo de Deus para aqueles que precisam, para aqueles que demonstram um coração aberto, um coração desejoso de aprender algo. O Senhor quer nos usar em vários níveis de discipulado, por onde quer que nós estejamos. Não esqueça que Jesus chamou para perto dele 12 que estavam caminhando com ele 24 horas por dia. Mas nós vemos em outro momento que haviam também 70 discípulos reunidos. Em outro momento nós vemos 120 discípulos reunidos. Ou seja, Jesus operava em vários níveis, tocando pessoas de formas distintas, às vezes muito próximo dele, às vezes nem tão próximo, mas sempre preocupado em compartilhar aquilo que ele carregava de Deus com todos que estivessem ao seu redor. Relações de discipulado. Em terceiro lugar, Marcos capítulo 3, versículo 14. Diz que ele chamou para que estivessem com ele, para quê? Não só para estar com Jesus, não só para passar tempo. Nós não devemos ter relações de discipulado. Nós não estamos aqui dentro hoje para jogar conversa fora, para ouvir uma história bonita, para cantar uma música alegre e ir embora para casa como que fosse um clube que nós pertencemos. O Senhor Jesus sempre tem um propósito para a tua vida. A palavra de Deus sempre tem um propósito. Cada momento que nós vivemos a palavra de Deus, existe algo especial, projetado por Deus para abençoar a tua vida. Então disse assim a palavra de Deus, que Jesus chamou para perto dele com um propósito, para os enviar a pregar, para preparar aqueles homens, para aquilo que Deus havia projetado para a vida deles. Para os enviar para pregar, para fazer com que eles crescessem em autoridade, versículo 15, contra toda a obra das trevas. Então imagine e conceba isso dentro de ti. Qual é o propósito do discipulado que você está vivendo? Encare então um terceiro aspecto de como ser discípulo, que o discipulado é um treinamento para a tua vida. O discipulado é um trampolim para que você possa viver um novo nível na tua caminhada com Deus. Existem momentos distintos na nossa caminhada. Eu já vivi relações de discipulado com pessoas que estavam num problema financeiro muito grande. E essas pessoas me deram a liberdade, me pediram conselho para que nós juntos encontrássemos uma saída financeira. Nem todas as relações de discipulado que eu tive envolveram vida financeira, entende? Eu tive relações de discipulado em que pessoas estavam precisando de treinamento na palavra de Deus, de conselho, de instrução, de direção, para restaurar o seu casamento. Então nós vivemos ali um processo específico de discipulado para que um casamento fosse restaurado. E ali precisa haver confiança, precisa haver conversa, precisa haver intercessão, precisa haver conceitos da palavra de Deus, mas entenda que toda relação de discipulado tem um propósito. Outros momentos, pessoas já estavam resolvidas nas suas necessidades pessoais, e eu vivi relações de discipulado para capacitá-los a, por exemplo, ser líder de uma célula, pregar a palavra para outros, levar o evangelho para outros, saber como resolver situações dentro da palavra de Deus. Então eu te pergunto hoje, em que área da tua vida mais está necessário, carente e urgente processos de discipulado? Às vezes nós ficamos anos ali lutando contra situações que não estão se ajeitando na nossa realidade, e Deus está te colocando diante de ti pessoas que já tenham vivido algo parecido, que nós precisamos dizer sim a esse chamado e dizer: o que de Deus eu posso receber de ti para resolver isso na minha vida? Mas para isso nós temos que ter transparência. Para isso nós temos que ter relacionamento. Para isso nós temos que andar junto para ganhar confiança. Para estarmos nos inspirando em pessoas. Não é com qualquer pessoa que nós vamos ter relações de discipulado, relações de confiança. É pessoas que vão cultivar isso conosco, que Deus envia para estar abençoando as nossas vidas. Qual é o treinamento que você precisa hoje, Deus? Diego, eu quero caminhar com o meu líder, com o meu discipulador, porque eu quero saber como eu posso, lá dentro da empresa que eu trabalho, ser um cristão melhor. Como eu posso levar a palavra de Deus lá? Ok, deixa isso claro. Conversa.
Esteja numa relação aberta de discipulado que vai fazer que haja um propósito claro, para os enviar a anunciar o reino, para que cresçam em autoridade. Cada processo de discipulado que você passa vai fazer você ser enviado a um passo a mais no reino de Deus e vai fazer você crescer em autoridade, discernir as coisas espiritualmente, entender o que Deus faz, entender o que às vezes é projeto das trevas para a tua vida, saber discernir as coisas com pessoas que Deus coloca diante de ti que vão te fazer passar por esse treinamento. E por último, nosso destino como discípulos é frutificar. Lembra que Jesus chamou para perto dele para os enviar. E quando nós somos enviados em medidas diferentes. Jesus primeiro enviou eles de 2 em 2, enquanto ele ainda estava nessa terra, e depois ele foi atrás ver como é que foi esse trabalho. Depois Jesus enviou e confiou tudo aos seus apóstolos. Da mesma forma, o discipulado não é um eterno aprendizado e eu nunca vou conseguir sair daquele estágio na minha vida. Não. São processos que se completam e chega a hora de você agora mudar. De eu transformar a minha vida, a minha realidade, o meu comportamento e gerar frutos da palavra de Deus que vão abençoar outras pessoas. Então, para terminar, vamos abrir João capítulo 15, versículo 8. A palavra de Deus diz assim, o Senhor Jesus diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Quem é discípulo é aquele que produz fruto. Qual tem sido o fruto na tua vida? Esse é um dos maiores termômetros para nós sabermos se nós precisamos intensificar processo de discipulado, ir atrás de conselho, ir atrás de pessoas que nos abençoem, ou se nós já estamos vivendo naquela área das nossas vidas como enviados por Deus e cumprindo um chamado. Eu tenho que analisar os frutos. Que frutos eu estou tendo no meu interior, nas minhas emoções, no meu temperamento? Que frutos eu estou tendo lá no meu trabalho? Que frutos do reino de Deus as pessoas estão podendo colher dentro da minha casa? Que frutos de Deus tem na minha linguagem, nas palavras que eu falo? Já pensou isso? Se gravar todas as palavras que você fala no final do dia e colocar elas diante do trono de Deus, que fruto do reino de Deus tem nessas palavras? Palavras de bem, palavras de mal, palavras torpes, palavras de fofoca, palavras de bênção? Que fruto tem? Que fruto tem na forma como eu estou vivendo o chamado que Deus tem para a minha vida? Que fruto pessoas estão colhendo de Jesus em mim? Olhar os frutos da tua própria vida é o maior termômetro para precisar de discipulado de forma mais intensa naquela área ou na outra área ou na outra área. Nós temos facilidade de olhar os frutos da vida do outro, mas o Senhor Jesus te chama hoje. Eu quero caminhar contigo e trazer frutos de bênção em todas as áreas da tua vida. Olha para o lado. Existem pessoas que Deus colocou diante de ti para te abençoar. Pessoas que já têm caminhado com Jesus. Às vezes é o teu líder de célula, às vezes é outra pessoa mais madura nesse contexto. Às vezes é alguém da tua própria casa, da tua própria família que já tem caminhado algo com Deus. Vamos às vezes entrar num processo de se esvaziar de orgulho, de soberba e dizer: Deus, eu preciso de ti. Eu sei que tu quer usar pessoas para me abençoar. Eu quero ser um discípulo. Eu quero ser discípulo de Jesus. Mas eu te digo, ser discípulo de Jesus é impossível se nós não passarmos por processos de relacionamento como igreja que causem esse discipulado. Ser discípulo de Jesus só orando e lendo a Bíblia é um processo muito árduo. Deus envia pessoas para ti, que abram os teus olhos espirituais, que te façam crescer, que te deem conselhos, que causem atalhos de Deus na tua vida, que compartilham experiências de coisas que Deus já fez. E muitas vezes nessas relações de discipulado, eu mesmo já vivi, tanto como discípulo como como discipulador. Tem momentos que a gente diz assim: olha, isso eu não sei. Vamos orar junto, vamos buscar um conselho, vamos perguntar para alguém que já viveu isso. Mas entenda que o teu chamado no corpo de Cristo é viver junto. O teu chamado no corpo de Cristo é ser abençoado por pessoas que vão te fazer conhecer mais de Deus. Teu chamado no corpo de Cristo é passar por processos assim, a ponto de você amadurecer e depois frutificar. E Deus te chamar
para discipular outros com aquilo de Cristo que você já carrega. Graça de Deus seja multiplicada na tua vida. Que os olhos do teu coração sejam abertos. Que você hoje consiga perceber que frutos você tem gerado. E que pessoas, homens e mulheres de Deus, estejam diante de ti para te ajudar a caminhar. Diego, eu não consigo. Essa área aqui está difícil. Eu sou casado, por exemplo, meu líder de célula é solteiro, eu não consigo ter um discipulado nessa área. Conversa, abre o teu coração. Tem muitas pessoas que Deus pode usar para te abençoar. Mas não viva a vida cristã sozinho. Ser discípulo é um dos maiores segredos para uma igreja ser saudável, para você crescer e amadurecer e viver aquilo que Deus tem para ti.